colocações da Stranion e da Ding um pouco destacadas. E temos esse segundo pelotão aí. Contei todas as quenianas e praticamente todas as etíopes e todas essas atletas desse imenso pelotão perseguidor, respeitando o posto de hidratação, não só utilizando a água para ser bebida, como as esponjas com água gelada para tentar manter a temperatura interna do corpo em níveis baixos, em níveis de segurança física. As duas primeiras colocadas de novo na imagem aqui em Moscou. Essa é a maratona feminina. E a gente pode ver nesse pelotão perseguidor as atletas do Quênia, principalmente a Lucy Cabu, que eu acho que pode ser a grande zebra dessa prova, ditando o ritmo, tentando buscar as líderes, trazendo grudada nela a etíope, parece a Gelane. Chegamos a 12 minutos. Stranion e Ding, as duas primeiras colocadas. 12 minutos. Estamos vendo mais uma vez o segundo pelotão da maratona. Apenas o início da prova. E vamos conhecendo alguns cartões postais aqui de Moscou. Nós temos 9 desses prédios espalhados por Moscou. Lenin não queria saber onde ele estava. Então foram construídos 9 prédios iguais. Hoje nós temos hotel nesses prédios, enfim. Mas você vai andando por Moscou, de repente você se depara com um prédio conhecido. Aliás, ele é muito grande e muito bonito, Lauter. O tempo inteiro em Moscou a gente tem uma sensação de déjà vu, né? Quando passa... Você passa no mesmo prédio. Não dá para usar como referência, né? Nunca. A gente estava falando um pouquinho sobre o rio Moscou. Só um dado que ele tem mais de 500 quilômetros e é o rio que dá nome à cidade. Primeiro foi batizado o rio e depois a capital russa. Não se sabe exatamente a origem do nome Moscou. Vem da palavra russa Moskva, tem várias grafias, mesmo em português. Muita gente escreve Moscovo. Em Portugal eles usam Moscou. E provavelmente ele significa turvo ou escuro. E de fato é um rio que não tem água muito límpida, muito transparente, né, Luiz? E por falar nisso, nada Luiz, como um refresco de água. São aspargidores de água, né? Não são gotas. É como se fosse um bafo úmido de água gelada para tentar manter a temperatura interna dos corpos dessas atletas que estão sendo castigados pelo calor. E isso ajuda bastante. Porque se fosse água, um chuveiro de água, encharcaria as meias e os tênis. As atletas, algumas, não conseguiriam completar a prova em função de bolhas que surgiriam. Com esses aspargidores, você molha o dorso do corpo, a cabeça, diminui um pouquinho, isso é água gelada, a temperatura interna do corpo, a sensação de calor cai um pouquinho. Stranion e Ding são as duas primeiras praticamente desde aqui dentro do estádio. Mantendo o ritmo constante, 3 minutos e 30 por quilômetro. O pelotão perseguidor não está se preocupando muito com o ritmo dessas atletas, se mantém ali a 60, 70 metros atrás. Sempre a Lucy Cabu liderando, puxando o ritmo do pelotão perseguidor. Já começa a soltar os braços ali a Stranion, já começa a buscar um relaxamento, buscar uma posição mais confortável. Mesmo para um atleta que tem 2 horas e 23 como melhor marca, correr a 3 minutos e 30, que projeta 2 horas e 25, 2 horas e 26 na maratona, com o calor que faz, com a umidade altíssima, já começa a ser punitivo mesmo no começo de prova. Estamos com praticamente 3 km, perto dos 4 km. Stranion em primeiro, Ding em segundo. Aliás, 15 e 26 já estão perto dos 5 km. Nós temos um dia muito bonito aqui em Moscou. E essa beirada do rio aqui é muito utilizada, como o Lauter falou, para prática de esportes. Inclusive, patinação. Tem muita gente patinando. Então, de patins, de bicicleta, você vai vendo ali atrás. É muito comum você acompanhar um maratonista de bicicleta. E no caso aqui da Rússia, vamos ter muito patinador atrás de maratonista.
Você ligado no Sport TV, Straniel vem na primeira posição, Ding já vai ficando. Ding não consegue acompanhar mais o ritmo. Elas seguem aqui na beirada do Rio Moscou. Temos muitos bares, nós temos restaurantes bonitos, temos barcos. Eu citei o Sena, citei Paris. No estilo Bateau-Mouche, temos muitos barcos fazendo esse trajeto turístico aqui em Moscou. Straniel. Lá vem a Etiópia e Quênia, hein? Lá vem os dois times. Dois times embolados ali. Meselek Melkamu, a Etíope, vem trazendo as atletas e vai passar por cima, hein? Uma atleta caiu com 4 km de prova. A gente vê lá no fundo, Luiz, uma atleta que simplesmente desabou. É isso. Essa prova vai ser dramática. Straniel na primeira posição. Você ligado no Sport TV, tudo do Mundial de Atletismo. Vamos com a maratona feminina. A italiana Straniel vai resistindo. Está quase 20 minutos. Na verdade, chega agora a 17 minutos na primeira posição. Aparentemente não vai resistir muito mais. Chegamos a 5 quilômetros em 17,06, Lauter Nogueira. Pois é, o ritmo caiu, está um pouquinho mais forte, abaixo dos 3 minutos e 30 por quilômetro. E em função disso, atletas começam a cair. Vamos trazer para você de novo a queda. Vamos tentar identificar a atleta que caiu. Tropeça e desaba. E aí, Lauter? Mas ali não foi por apenas tropeçar, não. Ela caiu e ficou, provavelmente em função do calor. A Straniel continua liderando, trazendo ali o pelotão etíope está totalmente formado ali. Eu não vejo todo o time queniano, mas a Etiópia vem pronta ali. Melkamu é um atleta muito forte. Ela fez 5 vezes. Lauter, tá aí a atleta caída. Tá aí a atleta caída, vamos tentar identificar. Não foi por causa do tombo, não. Acho que me Agora, parece, curioso, com 5 quilômetros lá. Mas está muito quente. O atleta que não estiver adaptado ao calor, a partir do quilômetro 3, começa a sentir hipertermia completa, né? Aumenta a temperatura interna do corpo. Straniel, Valeria Straniel da Itália, 37 anos, vai permanecendo na primeira colocação. E, Luiz, essa é uma prova que não aconteceu aqui nas Olimpíadas de 1980, era uma prova de fundo. As mulheres não corriam ainda prova de fundo. Em 1980, a prova mais longa para as mulheres no atletismo era de 1.500 metros. Aliás, de 1928 até 1980, quase não havia provas femininas no atletismo olímpico. Eu pensei até que fossem os 3.000 metros, mas é verdade. A prova mais longa era depois vieram os 3.000, depois logo depois foram substituídos pelos 5.000 e entrou rapidamente os 10. E momento da queda de novo, Lauter. Foi exatamente esse momento. E ela caiu, foi em função do calor, os paramédicos jogando água nela, ela parecendo algumas contrações involuntárias do músculo. Você ligado no Sport TV acompanhando a maratona feminina aqui de Moscou. 27 graus de temperatura, contrariando as previsões que davam ao longo da semana passada, por exemplo. Se você visse previsão do tempo em Moscou, a temperatura não passava de 21 graus. Desde que chegamos aqui, nós temos temperaturas altas, beirando os 30 graus. Pelo aplicativo aqui já chegou aos 28, quer dizer, está aumentando, né? Vamos passeando pelas belezas de Moscou. Temos lindas igrejas ortodoxas. Luiz, agora há pouco a gente viu uma estátua enorme, as maratonistas passando sobre ela. Aquela estátua tem uma curiosidade, que aquela estátua foi um presente da Rússia para os Estados Unidos e era uma estátua do Cristóvão Colombo. Bruno, só uma interrupção, desculpe, Okay. Esse é o Templo do Cristo Salvador. Nós estamos trazendo para você, Bruno Cortes. E aí esse era um presente dos russos para os americanos, uma estátua do Cristóvão Colombo. Os americanos não gostaram, mandaram devolver. Os russos não gostaram disso, mandaram cortar a cabeça do Cristóvão Colombo. E ali naquela estátua que a gente viu, é a estátua agora com a cabeça do czar Piotr I. Czar russo Piotr I. Straniel permanece na primeira colocação.
sem querer fazer trocadilho, não é estranho essa atleta estar liderando, que também foi para o sul da Itália, fez a fase final de competição de treinamento dela para esse Mundial do sul da Itália, que estava bem quente. Imagens aéreas do Rio Moscou. Você vai acompanhando a maratona feminina e o Sport TV promete até o próximo domingo, sem ser esse domingo, o domingo da semana que vem. Todas as emoções, as grandes feras. Você vai ver Usain Bolt, que é um dos grandes nomes do esporte mundial hoje. Sem dúvida, Usain Bolt é um grande nome do esporte mundial. Engraçado, Luiz, que duvidava-se um pouco da performance dele aqui, se ele iria ganhar os 100, os 200 revezamento. Ele disse que sim, vou ganhar os 100, os 200 revezamento aqui e vou para o Rio para também vencer os 100, os 200 revezamentos. Se ele conseguir isso, ele será tricampeão olímpico nessas provas. E aí, ele falou o seguinte, nessa situação de ganhar 3 ouros olímpicos em 3 Olimpíadas, em 3 provas, totalizando esses 9 ouros olímpicos, ele acha que ele chega ao patamar de Pelé e Muhammad Ali. Eu também acho. Temos a primeira volta, aqui temos o primeiro cotovelo, Lauter. Exatamente, no formato multivoltas. São 3 voltas de 10 quilômetros, né, que elas... Nessa parte das voltas únicas de 10 km, e depois existem podemos chamar os apêndices, para formatar os 42.195 metros. Mais do que nunca, 42.195 metros punitivos para essas grandes atletas aqui em Moscou. Calor, temperatura alta, a umidade relativa do ar é alta, elas estão correndo ao lado do rio. São condições climáticas terríveis para essas competidoras. Veja aqui, eu falei dos barcos. São como os Batomush de Paris. E, aliás, ontem, inclusive, alguns são bem animados. Tinha música alta, tinha gente dançando. Noite de sexta bombou aqui em Moscou. A Straniel permanece em primeiro, trazendo os times atrás dela. Valéria Straniel, da Itália. Straniel, Melcamo, Kebede, Tadese, Cabu, Haidar, as primeiras colocadas. Essa marca dos 5 quilômetros. A marca dos 5 quilômetros, as colocações, você acompanhando nesse momento aqui no Sport TV. Luiz, esse ponto por onde elas estão passando é um ponto perto da Praça dos Cadeados, onde depois dos casamentos, tradicionalmente, os russos passam lá, botam um cadeadinho deles lá para simbolizar uma relação eterna, né? Straniel, perto da Praça dos Cadeados. Informações com Bruno Cortes, com o Thiago Maranhão. Tudo para você do Mundial de Atletismo aqui em Moscou. Quase 25 minutos de maratona. Lauter, é importante, é bom correr ao lado de uma compatriota? É bom ter um time ao seu lado? Sim, principalmente sabendo que tem algumas dessas compatriotas desse time estarão trabalhando para você, passando por um posto de hidratação em que é difícil todas pegarem. Essa atleta da sua equipe pegar 2, 3 garrafinhas e passará uma garrafinha para você. O ritmo imposto por uma é o ritmo da equipe. Se uma equipe, por exemplo, o Quênia, começa a desgarrar, uma dessas atletas da Etiópia vai junto para saber como elas estão se sentindo. É muito importante realmente ter uma equipe, mas tem que ser homogênea. Não adianta ter atletas que correm para 2 horas e 25 e uma ou duas que correm para 2 horas e 30. É o caso, diferentemente do caso de Quênia e Etiópia, né? Falando em Quênia, nas melhores marcas do ano, nós temos 5 quenianas com os 10 melhores tempos. Entre os 10 melhores tempos do ano, 5 são quenianas. 4 são etíopes e uma japonesa. É o domínio de sempre, né? Priska Jepto, do Quênia, tem 2, 20 e 15, 2 horas, 20 minutos
e 15 segundos como melhor marca do ano. A Tadese aparece com 2:21:06, segundo tempo do ano, 2 horas 21 minutos e 06 segundos. E a Kiplagat, Edna Kiplagat, tem 2 horas 21 minutos e 32 segundos. Esses são os 3 melhores tempos do ano na maratona feminina. Lembrando que o recorde mundial é de 2003, de Paula Radcliffe, com 2 horas 15 minutos e 25 segundos. E, Luiz, é interessante o que o calor fez com a equipe do Quênia. Eles apesar de tudo, eles respeitam muito o calor, porque no Quênia, onde